belezinha? Bom, esse final de semana nós tivemos aí o Summer Gamer Fest 2025. E o que eu posso dizer para vocês sobre esse evento? Pensa num evento bem merda, horroroso, cara. Fazia tempo que eu não vi um evento de games assim que realmente decepcionasse tanto. Mas se você não viu o evento, não se preocupe. Eu aqui passei por esse sacrifício e vou trazer para você aqui um pequeno resumo, tá? Porque realmente não tem muito o que falar, a não ser um monte de filler, um monte de bobeirinha que jogaram ali nesse evento. Mas no geral, fica aí que eu vou tentar resumir como é que ele foi. Bom, galera, eu sou o Vest e hoje então vamos falar aí da Summer Game Fest 2025, que para quem não sabe, ele é um dos maiores eventos aí de games que acontece na atualidade, tá? Ele bate de frente aí com Gamescom, né? Ou deveria bater, ou então com Tokyo Game Show, Game of the Year, tá? E ele veio talvez aí, né, por causa da época do ano, quando ele acontece, ele veio talvez para tapar aquele buraco que ficou da E3 aí por causa de pós-pandemia, né? E o evento em si, ele seguiu aquela estrutura padrão que normalmente a gente já costuma ver em alguns eventos aí, né? Ele foi dividido em 3 dias, sendo que no primeiro dia foi o palco principal, né? Onde eles deveriam estar anunciando os Big Bombs, né? Os grandes jogos aí do evento. No segundo dia, a atração principal seria para poder estar falando das empresas menores, das devs menores com seus jogos, né? E no terceiro dia, a gente ia ter aí alguma coisa mais em cima de algum console, que seria o Xbox, e também em cima da PC Gamer, tá? Fora isso, no terceiro dia, era só mais alguns fillers para poder completar o evento. E aí, então, você se pergunta, né? Um evento desse tamanho, desse porte, ele deveria estar reverberando aí na internet aí, depois de ter acabado, nessa semana inteira. Era para estar sendo falado aí de um monte de jogo, mas muito pelo contrário. A gente só tá ouvindo falar aí de praticamente de um jogo só, que é Resident Evil. Aí vocês se perguntam, cara, o evento inteiro se resumiu a Resident Evil, né? E tá aí, então, o que eu quero dizer para vocês, né? Porra, para um evento desse, você ter só um grande nome, lógico, eu não vou desmerecer os outros, apareceram algumas coisas a mais, mas onde você teve só um nome desse gigante num evento desse porte, realmente você vê o quanto ele estava fraco. Mas vamos lá, né? Vamos falar separadamente aí de cada dia, né? O primeiro dia, que seria o dia principal, ele até começou bem ali, né? Teve o apresentador, chegou no palco, começou a falar do evento e tudo, mas depois disso, cara, parece que o evento ele foi descambando, mas descambando mesmo, ao ponto de chegar... Sem brincadeira, eu tive sono no meio ali do primeiro dia do evento, tá? Resumindo, o primeiro dia foi um monte de jogos menores ali, tem algumas ressalvas que eu já vou falar para vocês, beleza? Mas durante esse primeiro dia todinho foi só uma jogada de bait deles o tempo inteiro para poder trazer lá no final a notícia do Resident Evil Requiem, tá? Teve lá a atriz lá que fez a minazona lá do chapéu, do Resident Evil. Teve depois o próprio CEO do criador do Resident Evil aparecendo, falando do aniversário de 30 anos do jogo e tudo. Mas, cara, foi o tempo inteiro nessa repescagem. O evento ele vinha, caía, aí daqui a pouco eles repescavam de novo, falando que ia ter alguma coisa que ia falar, nossa, e caía de novo. Aí eles vinham, repescavam de novo, até que chegou nesse ápice aí do final, né, onde falaram do Resident Evil, aí, pô, virou a câmera pra todo mundo, cadê? Porra, caralho, Resident Evil, Requiem, mano, puta que pariu. Aí, pô, depois disso aí, mano, os criadores de conteúdo, tudo, puta, Resident Evil pra lá, Resident Evil pra cá, mas, cara, o primeiro dia não passou disso, tá? Uma enrolação durante a noite todinha de 2 horas de evento, tá? É um evento que poderia, facilmente, essas 2 horas poderia ter resumido em 1 hora só, mas eles enrolaram tanto para poder chegar só no Resident Evil final. E, cara, pensa num evento cheio, mas cheio de comercial, cara. Era o tempo inteiro esses trailerzinhos de comercial de jogo, cara. Ah, pelo amor de Deus, hein? E vale a pena mencionar também que quase tudo que foi mostrado no evento foi só também um amatuado de trailer, tá? No primeiro dia,
praticamente não tinha nenhuma data assim muito específica, era só coisas pro ano que vem e tudo, sem muitos detalhes, e de gameplay então você quase não teve, tá? Era somente esse showcase aí de trailerzinho de jogo pra cá, trailerzinho de jogo pra lá, mas que não ganhou muito ninguém não, tá? Isso não realmente, se foi o intuito era poder entreter a galera, realmente não parece que funcionou muito não. Mas vamos lá, né? Vamos lá, as minhas ressalvas do que eu acho que salvou no primeiro dia. Bom, nós tivemos aí um pouco, mais uma gameplay aí, né? Um pedaço do Onimusha, tá? Que já vinha sendo falado que estava sendo feito, né? Que ele vai seguir essa linha de jogos com temática oriental, belezinha? Fora ele, nós tivemos também The Dying Light, né? Que foi apresentado também nesse dia, no primeiro dia. Para quem gosta de beat'em up, nós tivemos 2 beat'em ups que parecem ser até interessantes, tá? Nós tivemos a segunda edição do Scott Pilgrim sendo anunciada, tá? Acho que faz mais de 10 anos que tinha saído o primeiro jogo do Scott Pilgrim, beleza? E também nós tivemos um beat'em up da Marvel, tá? Que é até bonito sim, tá? Eu não vou falar que é ruim não. Teve um pouquinho de gameplay, deu pra ter um gostinho de como o jogo vai ser. E aí teve também mais um jogo ali no estilo Wukong, tá? Que o nome dele, se eu não estiver enganado, é Wucheng, que também segue uma linha oriental, só que em vez de ser japonesa, vai ser com a pegada mais chinesa. E nesse primeiro dia também teve a apresentação do Sonic Racer, né? Que vai ter alguns crossovers e tudo. E eu vou dizer que foi pelo menos nesse momento do evento, eu consegui até me divertir um pouquinho, porque eu dei risada. Uma alfinetada que foi muito bem dada quando foi apresentado o Sonic Racer, né? Porque aí o CEO, ele apareceu, foi no palco apresentar o jogo, mas ele pegou e falou assim, diferente dos nossos concorrentes, nós vamos ter uma gameplay aí crossplay, tá? Multiplayer entre vários tipos de console diferentes, que foi justamente uma alfinetada aí na concorrente Nintendo, né? Que o Mario Kart realmente ele não vai ter crossplay. Aí nessa hora a galera do palco já começou a dar risada também, né? Porque, porra, descaradamente ele deu uma alfinetada e riu no palco. E a galera meio que falou, caraca, o cara é corajoso, né, mano? E aí fechando o pior dos dias, né? O que deveria ser o melhor dos dias, né? Acabou sendo o pior. Fechou, lógico, né? Com o que vocês já estão vendo aí pela internet aí, que eu não preciso falar muito, que foi com o trailer de Resident Evil, tá? Foi, lógico, né? O ápice do dia, com esse monte de bait até chegar nele, mas realmente, que nem eu falei pra vocês, né? Foi enrolando, foi sendo empurrado com a barriga até chegar esse momento. E então, com isso, a gente entra no segundo dia de evento, tá? E não é porque ele foi melhor que o primeiro que realmente ele foi um dia bom, tá? Ele teve também, cara, pensa, teve 400 milhões de jogos ali menores e indies, empresas menores trazendo jogos. Então era óbvio que desse amontoado gigantesco de jogos, né, que ficou cansativo de ficar assistindo também, acabaram que se salvaram alguns jogos, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui o que para mim foi realmente legal aí e que eu falei assim, pô, esse aí pelo menos vale a pena, pelo menos assistir uma gameplay. Nós tivemos um jogo chamado The Expanse, né, que ele tem uma pegada ali meio futurista e o estilo dele de gameplay lembrava um pouco o Gears of War, que eu achei até bastante bonito e legal o jogo. Aí teve também um outro jogo chamado Cairn, a pronúncia eu não vou saber direito o nome do jogo, tá? Mas eu achei até interessante a ideia, porque ele era um simulador de alpinismo. Tá? Você pegava, você tinha umas montanhas nevadas e tudo, tu ia escalando com o boneco, com aqueles martelinhos de enfiar no gelo e tal. Que ele tinha o traço do jogo, parecia que era feito a lápis, assim, então eu achei até bonito pelo estilo, né, e até a arte do jogo. E aí teve também o trailer, né, do Mafia novo, né, acho que é Mafia The Old Country, que ele me lembrou ali um pouco, ali como se fosse uma mistura de Indiana Jones com Red Dead Redemption ali, no pouquinho de gameplay que eles mostraram. Pra quem gosta de jogo de terror, não naquela pegada gore, assim, com sangue e entranha rodando pra tudo quanto é canto, também teve um jogo que pareceu ser interessante, com o nome de Whispers in the Fog, se eu não estiver enganado. E aí tiveram mais 2 jogos aí também, que são nessa pegada aí mais randômica, tá? Que são jogos mais estilizados e tudo.
bem no estilo aí do alpinismo, né? Um deles é Herd, se eu não me engano, Herd, o nome. A pronúncia também agora eu não vou lembrar muito bem como é que fala, porque eu não sei. Que é um jogo tipo de pastoreio, tá? Você é um pastor que você vai guiando como se fossem uns bois gigantescos e tudo num mundo meio fantástico. E o outro é Hirogami, o nome, né? Que ele é um adventure ali, parece que ele tem... Na arte dele é uma pegada de origami, né? Aquelas dobraduras feitas em papel japonês. Então, são mais dois jogos aí que eles são bem indies, né? Mas que eles têm uma pegada de arte muito bem feita e muito bonitos, viu? E para quem gosta de JRPG, né? Principalmente com aquela pegada de meio pixelada, teve um jogo que eu até achei interessante também, chamado Sacrifice, né? Mas é bem nicho, né? Realmente para quem gosta de JRPG pixel art. E para mim, assim, resume o segundo dia, tá? Teve um outro jogo, acho que de terror, chamado You, que a galera tava comentando também, mas ele na imagem do jogo não aparecia muito gameplay, ele lembra uma coisa muito mais gore, que não é o meu estilo de jogo também, então não me chamou muito a atenção não, né? Mas se você gosta, quem sabe, né? You, I-L-L, o nome do jogo. Mas vamos encerrar aqui pro segundo dia, tá? E vamos pro último dia aí pra gente falar sobre a parte onde rolou a Xbox e a PC Gamer. E no terceiro dia, que para mim foi dos três o menos pior, nós tivemos dois palcos aí que valem ser mencionados, tá? Que é a Xbox Showcase e depois a PC Gamer. Logo de cara a Microsoft ela trouxe então aí o seu novo aparelho para bater de frente aí com a nova geração de portáteis, né? Que seria o Asus ROG ou então o Steam Deck. Tá? Que também é um ROG, então o aparelho em si, se eu não estiver enganado, é feito pela Asus também. Aí teve um jogo chamado The Blood of Dawnwalker, que é um jogo ali numa pegada com um tema meio de vampiro e tudo, onde você, na verdade, mesmo sendo vampiro, você é o herói da história, né? Tanto que o slogan do jogo é que as pessoas agora vão ter que acreditar e confiar em algo que elas sempre temeram, tá? Lembrou ali um pouco um Skyrim ali na jogabilidade, ou então um The Witcher, mas com temática de vampiro. Eles apresentaram também o novo Ninja Gaiden e o novo Indiana Jones. Tiveram também Grounded 2, né, que é o segundo jogo aí da franquia de Survival. Teve um jogo de luta do Invincible, que eu achei até legal assim, ó, o quanto ele era estilizado ali, como se fosse um traço feito à mão, ou um reshade, né, talvez. Teve dois anúncios que eu achei que foram ali uma alfinetada na Sony, né, que foi eles falando que vão estar recebendo também agora Final Fantasy VII Remake, né, o último DLC, então vai estar vindo aí pro Xbox também, e o Final Fantasy XVI também, então é meio que eles, na hora de anunciar, eles deixaram claro lá que agora vai vir também pro Xbox. E os dois grandes nomes que a Xbox deixou para poder anunciar no evento, né, foi a continuação aí do Gears of War, chamado, acho que Gears of War E-Day, e finalizou o palco deles aí com o anúncio do Call of Duty 7. E finalizando, então, o último palco com showcase aí foi o da PC Gamer, né, e eu também, como eu já esperava, né, eles iam trazendo um mundaréu de jogo e 90% dos showcase da PC Gamer foi um monte de RTS randômico aí e um monte de FPS genérico, tá? Mas se salvaram alguns nomes ali no meio que eu já vou falar aqui para vocês. A primeira surpresa para mim foi eles terem anunciado aí o Neverwinter Nights Enhanced Edition, tá? Só que a versão dele do Neverwinter Nights 2, eu tenho, né, a primeira versão, eu acho um clássico nos jogos de PC aí, para quem curte jogos baseados em Dungeons & Dragons, tá? O primeiro foi muito, muito legal, e o segundo também foi bom, mas ele não tinha o remaster dele, né? Ele não tinha o Enhanced Edition. E aí a empresa que criou, que é a Obsidian, ela resolveu lançar e anunciou nessa Summer Game Fest. E aí teve um ARPG também que eu achei interessante, tá? Que ele é isométrico, chamado Pathfinder The Abomination Vault. Um survival ali no estilo Green Hell, chamado Lost Rift. E uma coisa que eu achei bem legal foi também que nós tivemos um jogo brasileiro na lista de showcase aí da PC Gamer. E o nome desse jogo brasileiro é Helllock, né? Eu achei até ele bonito, tá? Ele é um jogo que lembra muito ali
um Diablo meio estilizado, porque ele é isométrico, tá? E ele se passa durante a Guerra de Canudos. E eu achei legal porque tá com dublagem, tá? Então você escuta a galera falando em português, meio que deu um destaque diferente. Na hora que eu escutei, eu falei, mano, tem um jogo em português, é brasileiro isso aqui. Aí quando eu fui ver, pô, o jogo é bem legal mesmo, vale a pena dar uma conferida. Bom, e no geral foi isso, tá? Não foi um evento legal, né? Como eu falei, realmente eu não gostei, achei cansativo esse evento, longo pra caramba todos os dias, tá? Muita enrolação, muita propaganda, pouca informação dos próprios jogos aí, pouco gameplay, tá? Então foi muita coisa só para poder encher linguiça, beleza? Bom, aí você me pergunta, né? Pô, você assistiu o evento todo aí para poder ver se tinha alguma coisa de MMORPG, mas e aí, teve alguma coisa de MMORPG? Bom, para não falar que foi tudo perdido e que não teve nada, né? Só no primeiro dia que teve um anúncio que foi até legal, que foi o anúncio da data específica da abertura do Closed Beta, do Chrono Odyssey, tá? E do resto foi só propaganda de coisa requentada de que já saiu essa semana ou na semana passada, tá? Foi o anúncio de que ia estrear a Dune Awakening, que a gente já tá sabendo sobre isso. Teve eles requentando aí o assunto de que saiu a nova expansão do Guild of War 2. Teve eles requentando o assunto aí que também vai estar saindo conteúdo novo do ESO, que vai entrar naquela parada de Season agora. Teve também requentando o assunto do Blade Soul New. Então, meu, não teve nada. Assim, só tirando a questão do Chrono Odyssey pro mundo de MMORPG, realmente não tinha muita coisa o que esperar mesmo, não. Mas é isso aí, então, galera. Me conta aí, o que vocês acharam do evento? Vocês viram? Tá? Ou então, pelo que eu falei para vocês aqui, vocês acharam que realmente valeria a pena ter sentado para poder ficar 3 dias de evento assistindo para ver se aparecia alguma coisa? Ou vocês também esperavam que pudesse ter alguma coisa diferente aí, algum outro jogo a mais, tá? Se tiver aí, se estivesse esperando, deixa aí também. Eu tava esperando tal jogo, falar de jogo Y ou jogo X e acabou não falando, pô, que pena. E mesmo que vocês não tenham nada para comentar, deixa aí, escreve pelo menos um valeu para poder ajudar, tá impulsionando o vídeo e o canal também, belezinha? E é isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Não se esqueçam, tá? Se inscrevam aí no canal, caso não estiverem inscritos ainda. Deixa o seu like aí no vídeo e ativa o sininho para poder estar recebendo as notificações de vídeos novos aqui do canal, beleza? Fui, galera! Abraço! Fica aqui então o meu agradecimento a você que consegue e pode, é claro, né? Tá podendo ajudar o canal aqui de forma financeira. Essa é uma forma bastante legal de vocês estarem ajudando a gente aqui a manter o conteúdo do canal e poder continuar gerando conteúdo aqui, trazendo bastante informação legal para vocês, belezinha? Muito obrigado!